Olá, como vai? Meu nome é Arthur Buriti e sou estudante de Letras Português na UNB, a Universidade de Brasília. Minha pesquisa foi orientada pelo professor Paulo Medeiros, do Departamento de Linguística, e o que estudamos foram as orações relativas livres e como elas são tratadas na gramática tradicional. Em nossa pesquisa exploratória, investigamos os seguintes aspectos dessas orações: seus atributos fundamentais, suas grandes semelhanças com as orações interrogativas indiretas e a disputa de análise na gramática tradicional, que não possui um procedimento em consenso. O método utilizado foi o hipotético dedutivo, no qual levantamos uma suspeita e, a partir dela, procuramos evidências para nos apoiar. Essa suspeita foi a seguinte: há fortes evidências que indicam que essas orações têm de ser analisadas como orações substantivas. E quais são essas evidências? E por que há uma forma incorreta de se analisar essas orações? Vamos então para a pesquisa. Como falei mais cedo, estudei as orações relativas livres, mas o que são elas? Veja esses exemplos. No primeiro exemplo, temos a oração relativa com núcleo, e no segundo, temos uma oração relativa livre. Na gramática, relativizar se refere a essa propriedade de adicionar informações e caracterizar. Como não há um substantivo expresso no segundo exemplo, é como se a oração estivesse independente, daí o termo livre. Essas orações são muito semelhantes com as interrogativas encaixadas. Vejamos os exemplos. Em A, temos uma relativa livre, e em B temos uma interrogativa encaixada. Como diferenciar entre essas duas? Vamos responder isso mais para frente. Resumindo então, nossa missão é definir as orações relativas livres, diferenciá-las das orações interrogativas encaixadas e apresentar a disputa da gramática tradicional e sugerir uma solução. Para começar a falar sobre as relativas livres, precisamos falar sobre os pronomes que as introduzem, os pronomes relativos. Eles condensam traços de nome, como quem para humano, o que para objetos, quando para quantia, quando para momento e onde, que é local. Nem todos os pronomes relativos podem introduzir as relativas livres. Como o que, o qual e o cujo não condensam esses traços, eles não servem para isso. Embora hajam divergências no estudo dessas orações, há um certo consenso na classificação dessas estruturas. Primeiro, não apresentam antecedente expresso em seu contexto sintático. Como vocês veem aqui, o feiticeiro desvirtiu quem o assistia, pois se a gente deixa o público, fica uma sentença agramatical, não faz sentido para a nossa língua. A segunda é que são introduzidas por pronomes especificados. Como explicado anteriormente, eles condensam justamente o traço de nome que pode ser desdobrado nessa oração, seja para ter um valor de substantivo ou de preposição. A terceira e mais fundamental característica é a que apresenta uma interpretação genérica para o pronome relativo que as introduz. Essa característica é fundamental para esse trabalho porque ela vai ter a ver lá na frente com a análise da gramática tradicional. Quando dizemos o João entrevista quem senta na cadeira, ele vai entrevistar quem quer que se sente nessa cadeira, seja o robô, o pirata ou o ET. Em frases soltas como essa, não conseguimos resgatar com certeza o termo que estava ali. Vamos entender agora um pouquinho mais sobre as interrogativas encaixadas para saber como diferenciar entre as duas. Num primeiro momento, elas são idênticas, especialmente pela estrutura. As interrogativas encaixadas possuem características próprias. A primeira delas é que são selecionadas por um verbo que seleciona pergunta. Elas constituem uma requisição por informação. E por fim, suas constituições envolvem um deslocamento do pronome interrogativo da posição em que é gerado para a esquerda da sentença. É como se na frase que pensamos a coisa se deslocasse. João quer saber, você viu quem? E o quem vai lá para frente. Existem testes que ajudam a diferenciar entre essas orações. Um deles é o teste do é que. Quando botamos o é que na sentença, vemos que uma não fica soando muito bem. Esse quem é que só vai funcionar quando for uma interrogativa encaixada. Agora que diferenciamos essas orações, poderemos partir para a problemática final, a disputa analítica na gramática tradicional. Alguns gramáticos dizem que esse pronome tem que ser fragmentado para análise. Outros defendem que ele tem que ser analisado da maneira que ele se encontra. Mas se a gramática, que diz como devemos estudar a língua, o que é correto e incorreto, por que não há um consenso? Essa é uma questão problema. Como definido por Carlos Mioto em seu manual de sintaxe, a gramática tradicional apresenta os seguintes problemas: de se basear em correto e incorreto, e não na ciência da linguagem, e também em uma grande incoerência metalinguística, já que cada autor de gramática vai ter o seu ponto de vista em seus termos. Então quem está com a razão? Como vimos inicialmente nesse trabalho, não é simples fragmentar esse pronome. Embora ele tenha se formado por um processo de fusão, fragmentá-lo cria uma estrutura distinta da original. Sendo assim, a posição mais adequada de análise é o pronome da forma como ele se encontra na sentença. Ou seja, ele é uma oração subordinada substantiva. Ele também pode ser uma oração subordinada adverbial. Aqui vão exemplos. Esse foi o vídeo. Como o tempo foi curto, algumas explicações ficaram mais corridas e breves. Eu espero que você tenha gostado.